bem com vocês? Nas últimas aulas a gente tem falado sobre aminoácidos, peptídeos e proteínas, e hoje a gente vai falar de uma classe de proteínas conhecidas como enzimas. Antes da gente falar propriamente do que é, o que significa ser uma enzima, a gente vai falar um pouquinho, na verdade a gente vai esclarecer uma questão para que fique mais confortável da gente entender algumas situações. Igual, por exemplo, toda enzima ela pode ser uma proteína, porém nem toda proteína vai ser uma enzima. Por que disso? Quando a gente viu as funções das enzimas, a gente viu que as enzimas elas têm bastante variabilidade de funções. Então, uma dessas funcionalidades é ser uma enzima. Então, por isso que toda proteína, toda enzima é uma proteína. Porém, nem toda proteína é uma enzima. Só que a gente tem que tomar algumas ressalvas quando a gente afirma que toda proteína ela vai ser, toda enzima ela vai ser uma proteína. Por quê? Dentro do interior do núcleo da nossa célula, a gente tem o que a gente chama de DNA. Então, esse DNA, geralmente, ele é transformado através das DNases, RNases, que são estruturas que não têm composição proteica. Então, algumas enzimas, fora exceções, elas não vão ter caráter proteico, mas 90% das enzimas elas têm esse caráter de proteína, tudo bem? Então, toda enzima é uma proteína, porém nem toda proteína é uma enzima, beleza? Tirando algumas ressalvas como as DNases e as RNases, beleza? Então, as enzimas, como eu já havia falado para vocês, elas são proteínas especializadas em quê? Em catálise. Mas qual tipo de catálise? De catálise de reações que vão acontecer dentro do interior da nossa célula. Ou seja, então, esse tipo específico de proteína só realiza o quê? Catálise. E essa catálise geralmente ela acontece no interior das nossas células, beleza? Então, essas enzimas, elas são responsáveis pelo nosso metabolismo celular. Então, a gente já falou sobre esse metabolismo. A gente tem o metabolismo anabólico e o metabolismo catabólico. Então, a gente tem que lembrar que aquele metabolismo ou anabólico ou catabólico, ele sempre vai ser mediado por conta de quê? Enzimas, porque a gente precisa acelerar a velocidade que aquela reação acontece, beleza? Então, um ponto muito importante sobre essas enzimas são os critérios e tipos de enzimas que a gente tem. Então, agora a gente vai começar a falar a respeito de cada um e tentar compreender como é esses critérios. Quando eu falo de enzimas oxirredutase ou desidrogenase, elas são reações que vão ser catalisadas em busca de elétrons, ou seja, é uma forma de uma molécula ou oxidar ou de uma molécula reduzir, ou seja, é uma outra forma de armazenar a energia, ou seja, ou a gente armazena como uma espécie oxidada ou a gente armazena como uma espécie reduzida. Então, sempre esse
oxirredutase ou desidrogenase vai realizar o quê? Uma reação que vai acontecer a oxidação de uma espécie e a redução de uma outra espécie, beleza? Então nada mais é do que armazenamento de energia. Já as enzimas transferases, elas vão ser enzimas capazes de transferir, ou seja, elas transferem pedaços, ou seja, elas trazem outros grupamentos funcionais para uma determinada espécie de molécula. Por exemplo, quando a glicose está na nossa corrente sanguínea, ela é passível de uma oxidação muito rápido. Então, o que acontece? Logo, essa glicose ela passa por interior da nossa célula, mediante um transportador específico, e ela vai receber uma parte de uma outra molécula através da enzima glicoquinase, ou seja, é uma enzima que faz o quê? Transferência. Olha para vocês verem essa molécula de glicose toda em preto e olha o que aconteceu com essa molécula de glicose. Ela recebeu parte de uma outra molécula. Ou seja, o que aconteceu? Para evitar que essa glicose seja oxidada na nossa corrente sanguínea, a gente acaba tendo um transportador que joga ela para dentro da célula e vem uma enzima e transfere uma parte para evitar que essa glicose ela faça o quê? Ela saia de dentro do interior da nossa célula. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de uma enzima transferase, então ela vai transferir uma parte, e geralmente essa parte é um grupo funcional que vai modificar essa estrutura para que essa estrutura ela tenha uma outra finalidade. Já as enzimas hidrolases, elas vão ser enzimas que fazem o quê? Elas fazem o processo de hidrólise, ou seja, elas hidratam as moléculas, ou seja, acontece a quebra. Então, eu tenho uma ligação e quando eu uso uma enzima específica, ela acontece o quê? Ela vem e quebra essa ligação. Então, ou seja, lembra lá que a gente falou da ligação peptídica, a gente não perde água? Então, para romper essa ligação, eu vou fazer uma adição de água. Então, por isso que chama o quê? Enzima hidrolase. Então, ela adiciona água para romper uma ligação. Então, ela quebra a molécula, quebra a ligação aqui, para formar outras moléculas. Beleza? Então, por que essas enzimas são importantes? Porque elas vão fazendo transferências. Então, a gente tem armazenamento, a gente tem alteração de configuração e agora a gente viu que a gente precisa romper algumas ligações para que a gente consiga absorver esses alimentos que a gente está fazendo a ingestão. Olha que interessante. Esse alimento que a gente está passando por uma hidrolase conhecida que faz essa ligação, que é a invertase, ou seja, quando a gente come o açúcar branco, a gente tem o quê? A molécula de sacarose. Então a invertase vem e faz o quê? Adiciona água nessa ligação e faz com que essa ligação se rompa. E aí eu formo um monossacarídeo, que é um açúcar, que é a glicose, e um outro monossacarídeo, que é a frutose. Ou seja, eu peguei um açúcar mais complexo e transformei ele num açúcar mais simples. Então, esses dois açúcares, eles vão ser quebrados para obter energia. Então, toda reação de hidrólise, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar água, ou seja, vai acontecer uma hidratação, e para acontecer essa hidratação, acontece a quebra
de uma ligação. Então, quebrou a ligação, eu formo moléculas mais simples. Beleza? Eu tenho outras moléculas que eu chamo de moléculas liases. O que são essas moléculas? São enzimas que vão ter a capacidade de promover o que a gente chama de lise, ou seja, lise nada mais é do que quebra. Então vai acontecer a quebra de uma molécula, a quebra de uma ligação para acontecer esse processo. Então toda vez que eu ouvir falar de uma enzima liase, ela faz o quê? Ela faz a quebra de um substrato. Beleza? As enzimas isomerases, elas são enzimas que fazem o quê? Elas alteram características estruturais. Ou seja, é como se elas mudassem pedaços das moléculas e o trocasse de posição. Olha que interessante. Eu tenho 3 átomos de carbono aqui nessa molécula. Então, eu tenho no terceiro um grupo em vermelho. Então vai vir uma enzima isomerase, no caso aqui a mutase, e vai trocar o azulzinho e o vermelhinho de lugar. Então olha o que aconteceu. Continuou os 3 carbonos, eu só inverti a ordem. Então essas enzimas isomerases, elas são capazes de fazer o quê? Promover alterações estruturais. Então elas vão modificar a estrutura e modificando a estrutura, a gente modifica o quê? A funcionalidade. Eu tenho outra enzima chamada ligase, que no caso ela vai fazer o quê? Ela vai promover a união. Então ela vai pegar moléculas menores e juntá-las. Ó, eu tenho 2 moléculas aqui, ó. Prestem atenção. Só 3 átomos de carbono. Vou adicionar mais um. Olha o que aconteceu. Ficou com 4 átomos de carbono. Ou seja, essa enzima ligase, ela sempre vai adicionar ou juntar 2 pedaços. Então, olha que interessante. Eu juntei 2 moléculas pequenas e elas se transformaram em uma molécula maior. Beleza? Agora, a gente vai falar de um ponto extremamente importante para as enzimas. Por que elas são extremamente estudadas? Por que elas são extremamente compreendidas e, em alguns aspectos, um pouco complexas? Quando a gente fala dessas propriedades das enzimas, a gente está falando a respeito do único processo que elas são capazes de fazer, que é aumentar a velocidade da reação. Então, geralmente, ela aumenta a velocidade em 10 elevado à nona potência ou de 10 elevado à 12ª potência. Se a gente for fazer a potencialização de 10 à nona ou de 10 à 12ª potência, a gente vai ver que vai dar um número extremamente grande. Ou seja, pensa, a gente tem a capacidade de alterar a velocidade da reação e isso trazer o quê? Um benefício. Fazer com que aquela reação aconteça de uma forma extremamente mais rápida. Porém, essas propriedades, elas são muito sensíveis à temperatura e ao pH. Ou seja, a temperatura com que essas reações vão ser funcionais, elas têm o que a gente chama de ótimo, ou seja, temperatura aonde vai acontecer
de forma efetiva, rápida, aquela reação. Por exemplo, olha aqui o nosso gráfico. Eu tenho velocidade e tenho temperatura. Olha o que aconteceu. Se eu aumento a temperatura, a velocidade ela vai subindo de forma proporcional. Porém, chega um determinado momento que eu atinjo uma temperatura máxima, ou seja, essa temperatura máxima ela vai ocasionar o quê? Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Ou seja, essa maior temperatura vai ser a temperatura que eu chamo de temperatura ótima de trabalho daquela enzima. Ou seja, se eu continuar a aumentar a temperatura, eu vou começar a danificar. Ou seja, lembra que a gente falou que as proteínas elas podem sofrer desnaturação. E uma forma de desnaturar a proteína é fazendo o quê? Aumentando a temperatura ou diminuindo a temperatura. Então, olha o que vai acontecer. Se eu saio dessa faixa ótima de trabalho, o que acontece? Se eu aumento muito a temperatura, a velocidade de reação ela vai o quê? Diminuir. Por quê? Porque a temperatura ela passou da atividade máxima para aquela enzima. Ou seja, existe uma condição ótima de trabalho, ou seja, a temperatura máxima que eu consigo trabalhar essa enzima, ou seja, que ela consegue promover catálise sem acontecer o processo de desnaturação. Então, existe uma temperatura ótima e a partir do momento que eu não trabalho com essa temperatura, vai acontecer o que a gente chama de inativação enzimática. Ou seja, se eu aumentar muito a temperatura, a velocidade da reação vai fazer o quê? Vai cair. Beleza? Já quando eu falo do pH, eu estou falando de uma atividade relacionada ao nosso pH sanguíneo. Ou seja, existe um pH específico para que essa enzima consiga trabalhar. Ou seja, nós, organismos vivos, nós temos sistemas que controlam essa variação de pH. Ou seja, os tampões, eles vão ser o quê? Vão ser moléculas responsáveis por regular essa variação de pH, para que ele não fique nem muito ácido, nem muito básico. Então, o que a gente pode perceber com o gráfico que a gente tem aqui? Que cada enzima trabalha num pH específico. Lembrando que o quê? Que o nosso pH sanguíneo é em torno de 7 alguma coisa até 7,30. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que o quê? Para que a gente não tenha uma variação tão brusca no pH que impeça essas enzimas de exercer o seu papel de catálise. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.